EdTalks, a fábrica de cursos explica tudo o que você precisa saber sobre as tecnologias na educação. Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso webinar do PPT ao Game, como transformar treinamentos em experiências envolventes com IA e gamificação. Tudo bem com vocês? Belezura. Bem, tudo ótimo. E aí, pessoal? Que bom, estou ouvindo vocês super bem, então tá tudo certo, microfones testados. Bom, a ideia hoje é a gente mostrar para vocês como é possível transformar aquele conteúdo denso, bem tradicional, tipo aqueles famosos PowerPoints que ninguém aguenta mais, né? Em experiências imersivas, leves, inovadoras, que realmente engajem, né? A ideia é super simples, a gente sair da lógica da obrigação de tenho que fazer e tentar ir um pouquinho mais para o território do engajamento meio genuíno, né? Aquele que a pessoa quer mesmo se envolver. Para isso, a gente vai apresentar um pouquinho da plataforma Playnware, né? Um pouquinho da nossa história, as experiências que a gente tem, os desafios, né? Principalmente dos nossos queridos convidados especiais. Vamos fazer uma demonstração prática também, para vocês verem como é que funciona. E aí, para começar com o pé direito, vou apresentar o time de peso que está aqui comigo hoje, né? A gente tem 3 pessoas incríveis que entendem tudo sobre a importância de treinar com propósito, seja no dia a dia da liderança, experiência dos colaboradores, ou no desafio de engajar as novas gerações. Então, primeiro, meu super querido amigo Murilo Moraes, que vai trazer um pouquinho aí do ponto de vista da liderança, como é que a gente mantém aí o time engajado, com treinamentos, né, que fazem sentido. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, Sil? Prazer enorme estar aqui com vocês. Adoro, enfim, você sabe, toda vez que me chamar, estarei aqui com um enorme prazer. Legal. E para me apresentar um pouquinho, eu tenho 25 anos de experiência numa empresa multinacional em vendas e treinamento de vendas, e tenho pós em T&D, e o que eu puder aqui complementar e ajudar vai ser fantástico. Maravilha, super obrigada. Você é muito querida, fico muito feliz em poder contar com você de novo. Bom, temos também a Patrícia Nogueira, que vai poder compartilhar aqui a perspectiva dos jovens talentos, né? Aqueles que não têm mais paciência para conteúdo que não conecta, né, Paty? Tudo bom? Obrigada, Silvinha. Adoro também. Já não é meu primeiro Lab Talks, Lab Talks. E muito bacana, né, o trabalho de vocês. E eu vou estar assim falando um pouco dessa perspectiva de como está chegando essa geração, né, que já está chegando no mercado de trabalho. Quais são os grandes desafios que a gente está encontrando no ensino superior? Eu sou professora da UERJ aqui, de Resende. Sou professora da UERJ desde 2002 e posso dizer que nunca o gap foi tão grande geracional. Assim, está mudando muito rápido e a gente precisa trabalhar com isso. Legal, vai ser interessante ouvir um pouco da tua experiência, assim, porque esse é um desafio enorme todo no mundo, de uma forma geral, né? Mas dentro das empresas tem sido cada vez mais. Muito. Bom, e temos também a Thaís Oliveira, que vai trazer um pouquinho do olhar do nosso cliente interno, né? Como é que a experiência de treinamento digital tem afetado a percepção da equipe sobre treinamentos operacionais e outros, né? Que você vem trabalhando aí, Thaís. Tudo bom? Bem-vinda. Tudo Obrigada bem, por poder contar com você. Obrigada, Silvia, pelo convite. A Asta, né, de modo geral, fica muito feliz. Então, falando um pouquinho aí sobre a empresa, né, que eu estou representando. Então, a Asta, ela é responsável pela produção de fios e de cobre ou alumínio esmaltado que dão vida, né, a motores, transformadores, equipamentos essenciais aí em setores de energia, automotivo e eletroeletrônico. Eu trabalho aqui, já vai completar 8 anos, né? E estou na frente da área de desenvolvimento, aí em parceria com a fábrica de curso, num desafio aqui de treinar o nosso colaborador operacional de uma forma diferente, inovadora, né, mais animada e que agarre o conteúdo na mente deles, porque a nossa fábrica ela é bem complexa, ela é diferente, o nosso produto ele é muito importante e tem uma exigência de qualidade grande. Que legal. Legal, nossa, que desafio, imagina, deve ser complexo. A gente está animado com essa parceria e tomara que a gente consiga bons indicadores. Muito tem se falado, né, dos fios de cobre, agora a gente ouve falar disso quase todos os dias, né? A importância Os disso data para todos centers, nós. né? Muito legal.
Vai ser bom a gente entender um pouquinho mais sobre isso também. Bom, agora que você já conhece o nosso Dream Team, bora ver isso na prática. Eu vou contar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui. Deixa eu compartilhar, então, com vocês essa apresentação. Bom, lá em 1998, a fábrica de cursos abriu o caminho no e-learning corporativo. A gente está nessa aí já tem um tempão, né? E mais de 25 anos depois, a gente ainda entrega os projetos, aí que a gente chama top de linha, né? Mas a cabeça sempre teve muito no futuro e continua. Em 2018, durante um sprint, né? Algumas interações que a gente fez lá no Silicon Valley com a Starts, a gente lançou o Rapid Learning. Ele nasceu aí nessa época, que tinha como objetivo a mesma qualidade de entregas, EdTech, né, no modelo muito focado em qualidade, que é um dos diferenciais aqui da fábrica, só que a gente entregava com 90% mais barato e 90% mais rápido, né? Isso foi uma virada de chave. Vocês contaram como é que a gente fez isso? Por engenharia de processo e metodologias ágeis, né? E aí, o que aconteceu nessa época é que, na prática, praticamente 7 de cada 10 clientes produziam um game. Todo mundo queria fazer game, já lá atrás. Então, ficou muito óbvio, se todo mundo quer jogar, né, por que a gente vai ficar fabricando game a game? E aí foi quando a gente tornou esse processo SaaS. Em 2022, a gente deu um play e nasceu o Play Anywhere, né? IA que gera trilhas gamificadas em tempo real, reduz o time to perform pela metade, e hoje a gente tem um produto 100% SaaS e uma dor enorme, né, gigante do mercado esperando solução. Então, esse aí é o nosso ponto de partida para o lançamento do Play. Agora, vocês sabiam, a gente falando de dor, né, que aproximadamente 70% de toda a grana que é investida em treinamento simplesmente não volta em resultado? Infelizmente, esse é o cenário da educação globalmente. Mas vocês falam, mas por que isso? Bom, primeiro a gente tem engajamento baixo, né? E a gente ouve falar de engajamento e todo mundo fala disso, né? E nesse quesito, formatos entediantes. A gente tem também a curva do esquecimento, que é impiedosa. E o conteúdo que, às vezes, nasce desatualizado, com baixa relevância. Então, a gente acaba tendo colaboradores desmotivados que abandonam os cursos, né? Tudo, quase tudo, né? Do que eles aprenderam acaba evaporando em 24 horas, né? E cada atualização custa caro, demora semanas, pelo menos. Então, custo invisível que queima nas empresas. E aí, eu queria puxar um pouquinho o Murilo aqui para o nosso papo. Murilo, você que já liderou grandes, né, times, já passou por muitos formatos de treinamento, quando a gente fala que o problema não é o conteúdo, é o formato, né? Como é que isso vem aí na tua vivência, né? O que te conecta? Onde você sentiu mais que a forma da gente entregar era uma questão importante, ainda mais do que o conteúdo, digamos assim, né? Mas que acaba atrapalhando o aprendizado, a forma que as pessoas engajam nos treinamentos. Compartilha com a gente um pouquinho da tua experiência. Se o formato, você falou tudo, assim, o formato é extremamente relevante além do conteúdo. É tão simples quanto isso. Eu acho que depois a Paty vai comentar também um pouco sobre questão geracional, essas diferenças de entendimento e de percepção. Mas, primeiro que a gente sai do movimento que era de sala de aula física para um universo online. Você já tem essa mudança que a própria pandemia dá uma quebrada, né? Mas quando a gente começou a utilizar as ferramentas para fazer os treinamentos EAD, você tinha já essa barreira. Então a gente entendeu que não adiantava treinamentos vídeos super longos, o formato não podia ser longo, não podia ser extremamente linear, não podia ser cansativo, né? Tinha que ter algum nível de interação para poder a pessoa ficar ali, porque sozinha a pessoa olhando para uma tela, né? E você fica, meu Deus do céu, quero desistir, quero ir para o sofá, né? Quero fazer outra coisa, não quero. E aí o conteúdo não assimila, não tem como assimilar, é difícil. Acho que até depois vou falar alguns casos também de universo de outros, da perspectiva dela, de outros tipos de dificuldade, mas você tem isso. Então, microlearning. Só que os microlearnings que eram de meia hora se transformaram em 10 minutos, agora a gente tem super pílulas, que tem que ser que é o TikTok que usa, né, um tempo super menor. Então, você tem um encurtamento isso. Passar conteúdo dentro desse encurtamento já é uma complexidade. Já é mais difícil. E tem que ser animado. Então, você tem essa dificuldade. Então, as trilhas de ensino passaram a ser um pouco mais complexas de desenvolver,
porque você tem que passar o conteúdo num vídeo um pouco mais longo, mas muito bem faseado, para deixar uma trilha clara de desenvolvimento e crescimento que a pessoa está evoluindo, modelos mais curtos, mas você precisa ainda resgatar isso, né, para poder ainda retomar o engajamento da pessoa no conteúdo. E a aderência muitas vezes é baixa, gente, porque ela cansa. Ai, mais um vídeo, tem que ver mais um vídeo, isso aqui não vai me ajudar. Então tem que ser algo conectado com o propósito de aprendizado da pessoa, que ela vai entender que ela vai crescer ali, ainda conectado com o propósito da companhia, do resultado da companhia, né? Porque senão essa pessoa não aprender não dá resultado. Não sei se você vai falar de ROI, né? Quando você fala se vale a pena, e aí você decisão um índice de que não dá o retorno, né? Então, o líder fica preocupado, será que a pessoa aprendeu? A equipe fica, às vezes, assim, desestimulada, porque será que vai ser um treinamento bacana? Então, o formato é extremamente importante. E aí, eu acho que você tem ferramentas aí que você vai mostrar, né? E uma delas aqui, já antecipando de alguma forma, é que a gamificação ajuda muito nesse processo. As pessoas gostam do jogo, dessa interação, desse modelo de feedback na hora do que acontece, eu acertei, errei, e esse processo de evolução, isso ajuda muito, né? E a gente percebeu isso porque na época que eu não tinha esse tipo de ferramenta, eu percebia o quanto que me fazia falta, né? A gente estimulava de algumas outras formas, que também ajudava, mas era difícil, às vezes, de conectar. Então, encurtamento dos conteúdos com uma trilha clara de evolução, mas é preciso estimular posteriormente para que a pessoa cause retenção e cause engajamento, tá? Esses dois processos. E acompanhar se as pessoas estão fazendo, se está assimilando ou não. Você pode usar os NPS para verificar se isso está acontecendo, tá, Sil? Eu acho que um pouquinho disso. Você falou muita coisa e eu vou tentar voltar, né? E do final para o início. Acompanhamento é fundamental. A gente não pode achar que você vai lançar um projeto e ele sozinho vai ser ótimo, maravilhoso, e você não precisa fazer mais nada. Não é assim nada nessa vida. A gente precisa acompanhar, a gente precisa fazer os ajustes, as melhorias. Isso nas relações a gente faz isso, porque não seria no projeto de treinamento. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho, sim, de ferramentas de retenção. E relevância é muito importante, porque se aquele conteúdo não é relevante para a pessoa, ela não tem como engajar, Perfeito. gente, é muito difícil. Não adianta você botar no milho, não funciona mais. Outra coisa legal, hoje o TikTok é um formato, já foi o TED, que eram 18 minutos. Hoje você dá um vídeo de 18 minutos, a pessoa não vê. Eu costumo dizer, mas qual é o tempo? Eu falo, olha só, qual é o tempo de vídeo que você se dispõe a assistir quando te mandam pelo WhatsApp? Que você olha e fala assim, tá demorando muito, vou ver depois. E eu falo, depois é nunca. Hoje em dia, depois é nunca. Você nem lembra que você recebeu aquilo, né? Então, a gente precisa usar as ferramentas disponíveis para que a gente possa aumentar a retenção, conhecimento, engajamento, etc. E o desafio é você fazer um conteúdo curto que tem início, meio e fim. Porque não adianta ele ter só início, ter só meio, ter só... Você precisa ter um contexto ali para que a pessoa aprenda, senão a gente não aprende. Então, foi legal que você falou de muitas coisas, de várias estratégias importantes, e vai ser muito aqui da base do nosso papo hoje. Super obrigada. Meninas, fiquem à vontade para complementar, se vocês quiserem, tá? Incluir qualquer ponto. Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação e dar sequência para a nossa conversa. Vamos lá. Bom, mas então, falamos aí dos desafios, né? E para enfrentar esses desafios críticos, a gente lançou o Playware, que é uma plataforma SaaS que transforma a aprendizagem, né, numa experiência gamificada, envolvente, eficaz e dinâmica. Então, com o Playware, você consegue criar trilhas gamificadas que podem aumentar exponencialmente o engajamento, planos de reforço, que foi o que a gente acabou de falar, onde você manda aí pílulas, né, que conseguem combater a curva do esquecimento, né, e muitos outros recursos também para potencializar aí a retenção do conteúdo, da informação. A nossa plataforma ela é no-code, ou seja, você não precisa programar nem nada disso, e ela é potencializada pela nossa IA generativa que chama Ed, né? Com ela a gente consegue oferecer muitas opções de jogos e cenários, você consegue personalizar muita coisa, então tem um alto grau de personalização. Permite também que qualquer pessoa, por ela ser no-code, obviamente, mas também é uma interface muito simples, mesmo sem conhecimento técnico, vai lá, cria experiência gamificada, imersiva, personalizada, apenas alguns cliques, ou seja, zero retrabalho,
zero delay com validação, que a gente sabe que é parte, né, do nosso processo aí. Thaís está envolvida em muitas produções, vive isso. Infelizmente, a gente acaba tendo esse tipo de questão dos nossos, né? Porque às vezes os tempos não estão ali alinhados com a disponibilidade de todo mundo. Isso é complexo, né? A gente ter esse cronograma afiadinho. Então, como é que funciona? É super simples. Você vai lá, escolhe dentre, né, como eu falei, mecânicas, jogos, cenários. De acordo com o seu projeto, você vai avaliar qual é a melhor forma de aplicar. Crie seu jogo personalizado com Edge, e eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, com a nossa IA generativa. Pronto, agora você pode compartilhar por QR Code, link, você pode também incorporar em qualquer plataforma, no seu LMS, no seu site, na sua intranet, como você preferir. Se você precisar atualizar, você só precisa de mais um clique, simples assim. Então, para dar aqui uma resumida, o Play era uma plataforma LXP, gamificada, então é mais que o LMS, ela é 100% web, você não precisa baixar nada, nenhuma necessidade, nem você gestor, nem os usuários, né, que vão acessar os games direto, as trilhas. Combina mecânicas avançadas, né, de aprendizagem, um editor no-code, dashboard executivos de analytics, como o Murilo falou, você precisa acompanhar, você precisa saber quem está performando, o que está performando, fazer os ajustes para manter o seu projeto ali no melhor desempenho possível. A nossa IA personaliza as trilhas, recomenda melhorias, apoia o gestor na criação de estratégias, né, de aprendizagem, aumentando aí impacto e engajamento e retenção, obviamente. E aí, falando um pouquinho de desafios de novo, a gente vai falar de muitos desafios. O objetivo, gente, não é só trazer problema, tá? Mas vamos levantar aqui até para a gente ver que, às vezes, a gente acha que é só a gente que vive aquela situação, não. Acaba sendo o desafio de muitos, né, que estão aqui com a gente. Patrícia, quero puxar a bola para você, né? Você que representa aí o olhar da nova geração, considerando que é o teu público, né? Essa nova geração no mercado, né? Como é que eles se portam? E aí eu pensando, eles chegando, né, para trabalhar nas empresas, encontrando esses modelos tradicionais, como é que eles vão engajar? O que você percebe hoje quando você aplica sala de aula, mesmo que seja online ou presencial? A diferença entre um modelo tradicional quando você usa algum recurso de engajamento, de interação, como o Murilo trouxe. Você percebe diferença na percepção deles e também no engajamento, né? Já que esse é o nosso objetivo primário? Sim, então, a diferença está enorme, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar num laboratório, que é um laboratório de inovação, que é um laboratório de empreendedorismo e inovação, é um espaço maker que tem também espaço para a gente fazer dinâmicas. Então, eu dou aula de empreendedorismo dentro desse laboratório. Aí você vai dizer, poxa, empreendedorismo é fácil, mas não é. Nem com essa geração, nem falar de empreendedorismo é fácil. Por quê? Tá todo mundo cansado, é um perfil diferente. Hoje em dia, a maioria dos alunos trabalha também, eu tenho, né, precisa fazer estágio, muita informação, né? A gente está sendo invadido, né, por uma quantidade de informação. É a geração TikTok. Eu, por atropelado, exemplo, né? Eu acho que a ontem palavra... eu entrei no quarto da minha filha e comecei quase a brigar com ela. Falei, cara, você está aí no TikTok e não está estudando? É uma geração que estuda pelo TikTok. Eles vão procurar conteúdo de videoaula no TikTok, não é mais no YouTube, né? Então, essa coisa dos vídeos curtos. Então, o que eu tenho feito? Eu não trabalho com EAD, né? O meu trabalho é presencial, então eu trabalho muito com a gamificação e com a parte lúdica, mão na massa em sala de aula. Então, no presencial, eu já tenho bastante, digamos assim, ferramentas para tentar engajar e fazer com que eles fiquem ali engajados naquele processo, tá? Então, usar mesmo, eu uso desde Lego, massinha, post-it, ou seja, música, a gente vai criando aquele ambiente. Porém, o que acontece, que é uma coisa que o Murilo falou, que é muito interessante, que é a parte da retenção e de você reforçar, né, se você pode criar aqui um ambiente maravilhoso, mas você sai dali, ele vai passar uma semana e vai demorar para rever aquilo. Então, eu acho que essas estratégias, por exemplo, da Play Anywhere, de você usar para engajar e manter aquele interesse durante aquele tempo, porque senão a energia se perde. Ou seja, mesmo quando você tem estratégias interessantes presenciais e físicas,
a pessoa vai sair dali, né, e vai ser atropelada por uma quantidade de informação e de outras coisas que ela tem que fazer. Então, você precisa manter aquilo. Então, acho uma estratégia super interessante, algo, por exemplo, que eu gostaria muito de tentar, porque é muito difícil. Você não tem esse tipo de solução. É aquilo que você falou, você vai ter que gastar um tempo muito grande em customizar, em fazer, e você vai ter que usar várias ferramentas diferentes. Se você tiver em um lugar só, né, uma plataforma no code de customização, em que você possa criar esse conteúdo, né, e na verdade uma espécie de avaliação também do que eles, né, do que eles aprenderam, né, durante a semana até o próximo encontro, isso é perfeito, isso é maravilhoso. E mais ou menos isso também cria aquela estratégia do long life learning, ou seja, você está o tempo inteiro ali, você não pode parar, eu aprendi e pronto. Não, você não aprendeu e pronto, você vai ter que estar sempre trabalhando com aqueles conceitos se você quiser que aquilo vire, digamos assim, algo que está no seu sangue, né? E por mais assim, eu trabalho muito, eu brinco que eu trabalho com jogos de mundo aberto, né? Então, essa coisa do presencial, dos micromundos, né? Eu trabalho com aprendizagem criativa, só que a gente precisa de treinamento, isso em qualquer tipo de tema, né? O treinamento ele é necessário, até para você desenvolver uma habilidade, não tem né, aquelas técnicas de desenvolvimento de habilidade, de mudança de hábito, e você precisa de Mudança de treinamento. comportamento. Mudança de comportamento. E eu trabalho muito com isso com eles, ou seja, mudança de comportamento, mudança de modelo mental. Para mim, isso é mais importante até do que o conteúdo, né? Exatamente. Então, essa parte do treinamento é muito importante. E não tem mais, essa geração não vai aceitar mais algo que ou não, eles não vejam propósito, não vejam por que eles estão fazendo aquilo, ou que seja extremamente cansativo. Eles, assim, a gente aceitava, a gente encarava, né? Então, assim, a gente estava até conversando, né, sobre o lado bom, o lado ruim, tem aspectos positivos e negativos. Mas eu não acho isso um aspecto negativo, não. Eu acho que eles estão... Antigamente a gente fingia, né? As pessoas fingiam que estavam interessadas, fingiam que estavam engajadas. Essa geração não finge mais. Então, vocês que vão, né, estão lá no chão de fábrica, né, que nem a Thaís, elas vão pegar essa nova geração... vocês vão perceber claramente que não está funcionando. É até bom, vai ser mais rápido, porque eles vão demonstrar isso muito rapidamente. É legal que a gente sabe que para retenção a gente tem que aplicar, né? Então, eu uso um exemplo bobo, assim, então eu vou agora hoje, né, que eu vou pensar em fazer compras, eu vou dar uma olhada no TikTok para ver quantos minutos eu preciso para cozinhar o meu ovo para ele ficar perfeito, com a gema mole e tal, nananã. E aí, na hora que eu for cozinhar o ovo, eu não vou lembrar disso, porque ainda vou fazer compras, ainda vou pegar o ovo para fazer o ovo. O que acontece com a gente? Você está com o ovo na mão e você fala, pô, vem cá, eu quero saber quantos minutos. E aí você aplica aquilo. E aí você gravou, porque você aplicou. No momento que você busca informação e aplica, e o modelo de suporte ao desempenho, que a gente chama, que é muito, Thaís, que a gente estava falando também das pessoas que estão aprendendo na prática. Você vê o outro fazendo, você vai lá copiar, porque você está lá na mão na massa, na sua atividade, né? E tem muito benefício desse formato, é um formato ainda muito usado, mas é caro, complexo, às vezes você vem com vícios, né? Você tem outras questões que eu não vou levar em conta. Mas por que isso funciona tanto para um operacional? Porque você vê a pessoa operando o equipamento, você copia, digamos assim, e aí você aplica o que você aprendeu. Então, as ações de reforço têm esse objetivo, seja lá qual for o tipo de conteúdo ou atividade, elas têm o objetivo de manter a vida daquela informação no seu cérebro mais longa, enquanto você não vai, de fato, aplicar aquilo, né? Então, eu falo, não adianta se o cara entrou na empresa, aí, vamos aprender a usar o SAP e tal, um sistema. Você vai usar daqui a 2 meses, não serviu de nada aquele treinamento. Não faça. Se jogou no lixo, né? Então, aproveitando, obrigada, Paty. E, assim, eu fico um pouco angustiada, eu confesso, com esse desafio da gente ter essa incompatibilidade de gerações nesse momento onde é tão agudo, né? Sempre tivemos, as gerações sempre foram diferentes, e eu acho isso riquíssimo para a vida. Acho que é complicado para a gente, dentro das estruturas empresariais ou acadêmicas, isso não tenha dúvida. Bom, vamos agora para o showtime, então, né? Então,
como é que... Deixa eu voltar aqui. Opa! Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Então, Sim. beleza. Sim. Então, agora eu vou mostrar para vocês, né, como é que funciona. Vamos lá onde a mágica começa. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que a gente cria um jogo usando o PPT, que esse é o objetivo. Então, eu entrei aqui no Play Anywhere, né, basicamente, eu vou criar um novo jogo. Na hora que eu veio nessa opção, ele me dá aqui algumas mecânicas que eu posso escolher, tá? Na hora que eu escolho essa mecânica, eu posso usar o Add, né, mostrando aqui para vocês. E uma das opções do Add é anexar um arquivo. E aí eu já deixei aqui na ponta do lápis. Deixa eu mostrar primeiro para vocês, ó. Eu fiz essa apresentação aqui. Usei uma IA para fazer, tá? Aí do mundo, da vida, uma apresentação de referência, pensando que no caso de vocês teriam aí um conteúdo prévio para ser usado. E aí eu vou lá, aqui no meu... Opa! Aqui. Na minha pasta, que eu já salvei, e vou anexar esse arquivo, tá? Viu? Ele tinha ali 90 mega, mais ou menos. Eu poderia passar vários outros parâmetros. Linguagem, empresa, mas eu não preciso. Claro que quanto mais parâmetros você passar para ele gerar o seu conteúdo, melhor vai ser o resultado do seu game. Mas eu não vou fazer nada disso, porque eu não estou afim, estou com preguiça hoje. E eu mando gerar. E aí aqui ele vai levar alguns instantes, ele está falando que quando estiver pronto, você recebe um e-mailzinho dizendo que está pronto, tá? E enquanto isso, eu vou voltar aqui para o nosso papo, porque eu quero mostrar outras coisas para vocês enquanto a gente está aqui falando. Essa facilidade de implementação é um sonho para quem trabalha com T&D, porque você fala, gente, eu preciso jogo rápido, um treinamento, alguma coisa, uma oportunidade, implementou em menos botões possíveis, é o melhor dos mundos, porque às vezes você precisa só botar ali coisa simples. Ó. Exatamente, essa é a ideia. Então, aqui ele vai estar rodando aqui, né? Vocês estão vendo. E aqui, qual é o objetivo, né? Enquanto ele está criando aí, a partir do PPT, vocês podem falar, tá, mas eu não tenho PPT. Não tem PPT nenhum. Como é que eu faço? Você pode simplesmente vir aqui e preencher os campos. E aí ele vai gerar para você também, se você só parametrizar, você não precisa ter um anexo. Ah, mas eu não quero. Eu quero entrar com conteúdo. Pode? Pode também. Então, você tem todas essas opções. Você pode entrar com conteúdo, você pode pedir para ele gerar para você, ou você pode subir um anexo e você pode fazer também essas duas coisas ao mesmo tempo. E como é que funciona? No momento que você passa essa parametrização para ele, ele vai, orientado, né, da nossa inteligência artificial, o Ed, fazer essa criação de acordo com aquela mecânica que você escolheu. Se tivesse escolhido outra mecânica, ele faria adaptação em cima. Ah, é uma roleta, é um cenário. O nosso aqui, a gente escolheu o tabuleiro. Então, ele vai seguir, tá? E se você quiser, a gente tem um time nosso da fábrica, claro que vai poder orientar. A gente tem, por exemplo, templates desses jogos que você pode preencher, tipo um PDF, que você manda para o teu especialista, se você quiser. Você já tem várias outras formas, mas essa é a forma mais legal, essa que eu trouxe para mostrar para vocês, né? Que é super simples. E a gente sabe, né? Vou voltar aqui, que oferecer jogos, games, conteúdos já é super inovador, né? Se você consegue ótimos resultados, então, ulala, né? Aí você está com a faca e o queijo na mão. A gente tem aqui um caso da Equinix, por exemplo, que é uma empresa global de infraestrutura digital, uma multinacional brasileira, a gente tem o maior orgulho da empresa. Eles são nossos parceiros já há muito tempo e eles conseguiram mais de 79% de taxa de conclusão no programa de onboarding. E aí vale ressaltar que a taxa já foi 5, agora ela é abaixo de 10 na última pesquisa que a gente identificou, uma pesquisa do MIT, que rodou em 2023. Se alguém quiser, eu tenho a pesquisa inteira que eu posso compartilhar com vocês depois. Tem vários indicadores interessantes ali, fala um pouco de MOOC, né? Eles chamam MOOC, e outros formatos. E os indicadores de cada um, tem indicadores de desempenho, engajamento, mas eu quis focar nesse, que é de taxa de conclusão que a gente trouxe aqui da Equinix. E aí, falando nisso, Thaís, queria ouvir um pouquinho de você, que está na linha de frente aí com os clientes internos, né? O pessoal chão de fábrica, o pessoal operacional.
uma indústria. Como é que funciona para você trabalhar essas estratégias? Como é que você vê aí o papel de gamificação, de inovação dentro desse contexto para conseguir trazer esse público para dentro, né? Ou seja, para participar dos treinamentos, para desempenhar melhor? Me fala um pouquinho da tua experiência. Legal, então vou contar aqui um pouco como está acontecendo na ASA, né? Então a gente está no step 1 de vários que vem aí pela frente, né? Depois que a gente entrou nesse projeto, que aqui a gente chama de Dojo, a gente viu que tem, quando a gente fala de treinamento, dos desafios, das inovações que tem nessa área, uma área grande, principalmente para uma indústria, né, metalúrgica, onde o nível fabril é diferente, e a gente precisa de um conteúdo muito bem estruturado, o processo ele é complexo, né? E a mão de obra tem um impacto direto na qualidade dos nossos produtos aqui internamente. Então, primeira coisa que a gente teve que mapear é onde estavam os conhecimentos que a gente precisa, o que a gente precisava saber exatamente sobre os nossos processos e como treinar as pessoas nisso, já que a geração é diferente, aí como a Patrícia falou, e as perguntas que o Murilo fez também, né, no começo, tem muita conexão com as dores que a ASAS estava sentindo. Então, na nossa região aqui onde estamos, tanto em Minas quanto em São Paulo, ao redor a gente não tem uma escola que faça a capacitação técnica que o nosso processo exige. Então, assumimos essa responsabilidade internamente, buscando aí parcerias e para que nos ajudassem a estruturar primeiro o conteúdo desses treinamentos. Que alguns, sim, a gente tinha já a apostila, outros estavam muito na cabeça das pessoas. Então, o desafio número 1 desse projeto foi tirar o conteúdo da cabeça dos nossos especialistas e materializar ele, seja num PowerPoint, para depois levar, né, para a gamificação, para deixar de uma forma interativa. Então, primeira dor que a gente teve foi essa, e também a questão de que a gente dependia muito desses instrutores. Então, quando a pessoa não estava de férias, ou cada pessoa tem uma maneira diferente de passar, né, o treinamento, o conteúdo, a informação, isso também impactava na aprendizagem das pessoas. Então, a gente teve que criar, né, uma forma padronizada da informação e transformar isso de uma forma visual. Na verdade, a gente deixou de uma forma bem assim, bem conectada. A gente misturou gamificação com vídeos, com textos, com testes durante, né, o conteúdo que a gente criou, para que atendesse a todos os públicos, né? Então, a gente pegou isso, deixou na tela dos nossos notebooks que a gente tem na sala de treinamento, e contendo vídeos, imagens, parte escrita, os testes, para que ajudassem a atender qualquer tipo, qualquer idade, na absorção do conteúdo que é importante no nosso processo. Outra questão também é referente à interação. Então, a gente não dava para deixar só texto ou deixar só vídeo. A gente tinha que, durante o e-learning, ir verificando se a pessoa entendeu. Então, e essa foi os games, né, que entraram no conteúdo 1 que a gente fez. E conforme as pessoas vão passando, né, o conteúdo, vão respondendo, e aí tem acertou, não acertou, volta, né, faz de novo, reassiste. Então, essa interação meio de forma digital também ajuda no reforço, na memorização do conteúdo que, para nós, é importante que ele saiba. Então, a gente ainda não abriu mão do instrutor, mas tentamos pegar ali todo o conhecimento dos nossos especialistas e materializar ele, né? Para que o conhecimento também fique com a empresa. Tá? Então, esse, em resumo. E super complexo tudo isso, né? E vocês optarem por fazer uma transição mais suave é tão melhor, né? Porque toda mudança abrupta a gente sofre muito no início, né? É um processo de desgaste de nós, seres humanos. A gente não gosta de mudança. A gente fala que adora mudança, mentira. A gente sofre muito com isso. A gente só gosta quando a gente viu que valeu a pena. Aí a gente fala, eu adoro mudança, mas a gente sofre no processo demais. Mudança qualquer uma, né? Então, assim, dentro da estrutura de uma empresa e que o custo operacional de uma indústria é um ponto muito importante, você ter esse tipo de
a melhor palavra não é essa, mas assim, eu vou falar violência, mas não é isso, mas assim, é dar um choque na pessoa muito ruim, sob vários aspectos. Então, você perde muito. Vocês fazerem esse processo de uma forma mais suave é muito inteligente, muito eficiente, muito legal. E a gente está muito feliz com essa parceria e querendo inventar cada vez mais. Muito obrigada por trazer a tua experiência, Thaís. E a gente sabe, assim, outro dia chão de fábrica eu não treinava com digital de jeito nenhum. Exato, É uma super novidade. Ainda é muito difícil, né? A gente chegava, quando tinha mapear algum projeto do cliente, e a gente falava assim, eu tenho 10 mil colaboradores. Não, mas esse projeto é para 300. A gente falou, mas por quê? E o resto, assim, o projeto era, sei lá, um tema amplo, gestão de tempo. Não, o resto é chão de fábrica. Ou seja, não era nem considerado, e era essa a realidade. E era até difícil para você comunicar com as pessoas, porque não tinha e-mail, não tinha forma de você chegar com o treinamento, elas não ficavam sabendo. Então, hoje a gente tem outras formas de comunicar, além de e-mail, obviamente, e hoje a maioria da galera chão de fábrica já tem e-mail também. Então, as coisas foram melhorando porque as empresas foram se digitalizando, né? Mas Exato. ainda é um processo, né? E um complemento, né? A gente achou que trazer para o digital ia trazer, né, uma certa resistência, mas não, como ficou assim, muita coisa visual, muita coisa bonita, sabe? A cara da empresa mesmo, e isso atrai a pessoa, né? Que legal. Nós somos visuais, então, querendo ou não, a gente vê um negócio bonito, a gente quer mexer, a gente quer clicar na tela, né? Então, isso foi um ponto muito positivo. Então, não era uma apostila impressa, preto e branco, nada. Eles estão brincando na tela, estão interagindo, então isso traz, sim, um interesse maior, né, em tocar no negócio. Esse tipo de formato ajuda muito, esse tipo de formato de interação, bastante infográfico, que imagino que você tenha colocado com as imagens, você mesmo falou, somos extremamente visuais, é importante, e essa movimentação e gamificação, esse processo de interação, ajuda totalmente a eles se conectarem nesse novo modelo. Claro que no momento que nós estamos, todo mundo com o celular na mão, olhando as mídias sociais e os formatos, ajudou no processo de entendimento desses novos formatos. E isso ajudou muito. E eu gostei muito que você falou do modelo híbrido, né? Ainda continua com presencial, que é importante, né? Porque tem alguns conteúdos que é necessário e continua tendo esses líderes das informações, né? Ainda eles mostrando, exemplificando, mas complementando e potencializando com o modelo digital. Bacana. Eu já queria saber mais, Thaís e Sil, já quero saber mais o que rola. Que top. E legal aguçar os caras pela curiosidade, né? A gente tem que usar os recursos, né, que os seres humanos respondem. Eu costumo dizer, a gamificação, as pessoas falam assim, será? Eu falo, gente, já viram em eventos, as pessoas ficam em fila para ganhar uma caneta, que às vezes nem funciona, a gente nem usa mais caneta quase. Então, assim, esses artifícios, eles são eficientes, a gente é movido por determinadas conquistas, né? Às vezes está no topo do ranking, né, Murilo, eventualmente, assim, ou você ganhar, de fato, uma coisa física, ou ganhar uma medalha de mérito, que vai ficar lá na plataforma, você fala, olha, aquele cara colabora muito, que legal, ele ajuda os colegas. Então, esses são todos os artifícios maneiros que funcionam, isso é estratégia, gente, isso é ciência, não é a gente está falando só, né? Tem muita coisa por trás. São metodologias de engajamento, né, que somos estimulados e a gente corresponde. E, claro, sempre usando de forma positiva. E é perfeito. Ok. É isso aí. E a gente, claro, pode fazer muito mais, né? Eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês que, claro, aumentar o engajamento é fundamental, mas não é só jogar e pronto. Falamos sobre isso bastante. Vocês podem perguntar, mas como é que eu faço com a curva do esquecimento, né? A gente falou aqui um pouquinho. Tem solução? Cara, tem solução e tem comprovação científica a solução. É muito mais simples do que a gente pensa, o que é esquisito, porque às vezes é muito mais complicado você fazer um projeto, como a gente vinha falando, que atenda a todos, aquele conteúdo bem organizado, isso às vezes é caro, complexo, às vezes você não tem tempo para aquilo, mas se você consegue criar algum recurso que faz com que aquela pessoa lembre do que ela aprendeu, a gente consegue reter o conteúdo, simples assim. E aí tem muitas formas, claro, de fazer isso, mas você não pode esperar no momento que ela vai utilizar aquela informação para que ela lembre daquilo que ela aprendeu meses atrás, como a gente já falou, né? Então, a gente lançou meio que recentemente, nesse formato completamente automático, o plano de reforço, né, dentro do Planeware. Então, aqui você
pode criar planos ilimitados. Eu trouxe essa telinha aqui para mostrar para vocês como é que funciona aqui, né? A gente tem a opção aqui de planos de reforço. Então, aqui eu tenho 2 exemplos de planos que foram criados previamente, tá? Eu poderia criar mais um. Aqui eu defino início e fim do meu plano, eu posso editar, apagar, ele está ativo, eu consigo ver as atividades e os grupos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser editar, eu vou mudar ali o conteúdo, mudar o período, e eu posso inativar, se for o caso, tá? Aqui eu consigo ver quais são as atividades. Então, você consegue fazer um plano de reforço, sei lá, com 10 atividades, que você vai disparar todos os dias, se você quiser, por exemplo. Ou você vai disparar, você define o dia que ele vai ser disparado para a pessoa, você visualiza o conteúdo que está ali. Eu vou colocar aqui para editar. Você consegue subir um conteúdo PDF, PPTX, um conteúdo web, você consegue escrever o conteúdo, imagem, um jogo do Planeware. Então, assim, qualquer conteúdo você consegue adicionar, você inclui link, você coloca aqui para quando que vai ser enviado, tá? A gente consegue mandar também pelo WhatsApp, mas, em geral, aqui os nossos projetos, a maioria, a gente acaba enviando por e-mail. Você testa aqui o e-mail para você receber um antes, para você ver como é que vai chegar para você, tá? E aí, aqui, eu tenho essas 3 atividades. Dentro desse plano, eu poderia ter outras. Basta eu incluir, definir periodicidade, etc. Simples assim. Voltando aqui para o plano, eu consigo, além de ver as atividades, definir os grupos, quem vai receber. E aí você organiza hierarquicamente. Eu quero meu grupo de designers aqui, o pessoal do Builder, eu quero a galera do Trial, eu vou criar, sei lá, minha divisão de vendas, a minha divisão... E você simplesmente escreve aqui a galera, você pode escrever no momento que você está criando, antes, se planeja. Então, é muito simples. A gente tem aqui também os relatórios aqui em acompanhamento, como a gente já falou, tem um mapa, né, de qual é o planejamento daquele meu plano, tem esse plano, estava aqui definido nesse período, com 3 atividades. Aqui eu consigo entrar nas atividades, ver os grupos, os participantes e os acessos, ou seja, quem acessou quando, tudo você baixa em CSV também, se você precisar, quais são os participantes, né? Os grupos que estão inseridos. Os nossos relatórios aqui dentro do Planeware, eles são sempre muito visuais, interativos, você consegue ir de um lugar para o outro sem ter que entrar nas abinhas. Então, aqui você tem um mapeamento de tudo que tem no teu plano de reforço. Então, você consegue criar planos ilimitados, como eu falei, associar os grupos, editar, e o acompanhamento, que é muito importante, tá? Então, eu trouxe aqui só para reforçar que é um recurso que parece muito simples, olhando ele também parece muito simples, e ele é super eficiente, a gente consegue combater a curva do esquecimento, que, em geral, a gente esquece praticamente tudo que a gente aprendeu no dia seguinte, se a gente não criar alguma ação ali de retenção. Então, você pode disparar depois do seu treinamento online ou seu treinamento presencial, no dia seguinte já, para a galera receber alguma coisa. Isso tudo é gamificado, tem pontuação, tem medalha por trás, está dentro do nosso ecossistema aqui do Planeware. E aí você fala, tá, vou mandar no dia seguinte, no outro dia também, depois eu vou dar um tempinho para os caras, vou levar mais uns 3 dias, aí eu disparo outra coisa, depois eu vou mandar toda semana. Isso, espaçamento. E aí você vai espaçando e você vai criando os games, e você manda vídeo, você manda conteúdo que você quiser, você se planeja, pega os conteúdos do seu treinamento, manda de novo para a galera. Você pode, inclusive, mandar o próprio treinamento para o cara refazer. Então, assim, são muitas as opções que você tem, tá? Eu vou voltar agora para ver se o game foi criado. Ah lá, Eu ia perguntar para você, mas acho que você já respondeu ali do formato digital, se precisava ser PPT, mas você falou pode ser PDF, pode ser outro. Isso. Tanto no reforço quanto na geração aqui do game com Edge, você pode subir um PDF, um Word, um TXT, legal. Você pode subir um PPTX, qualquer formato digital que tenha esse conteúdo ali dentro da estrutura da informação que ele vai entender. A gente sugere que você mande seu conteúdo mais limpo possível, mais organizado, né, gente? Como qualquer projeto, quanto melhor for o início, melhor vai ser o final, e tudo no meio. Mas, às vezes, não tem tempo. E aí, o que a gente pode fazer também? Ele vai gerar para você, ó, ele gerou aqui para mim. Como eu falei, era um projeto aqui, um conteúdo de onboarding. Esse aqui que eu subi, onboarding gamificado, desvenda, cultura, tá? Que eu usei lá uma IA para gerar esse PowerPoint aqui para mim. E aí, ele criou aqui o título, Desvende os segredos da nossa cultura e segurança, teste seu conhecimento e cresça no nosso quiz. Aqui tem as questões, então a gente consegue ver aqui enunciado, alternativa correta, feedback da correta e por aí vai. Então, vamos ver.
qual é um dos pilares fundamentais da nossa cultura empresarial? Integridade, fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a afirmativa correta. Então, isso que vai ser entrado lá no jogo, né? Que vai ser inserido nesse contexto. Correto, esse é o feedback. Integridade é essencial para manter a confiança e a ética em nosso trabalho. Aí, alternativa errada, competitividade, ser o primeiro sempre. E aí tem o feedback. Quando você cria, ele cria nesse padrão aqui que a gente escolheu dessa mecânica, 10 interações, tá? Então, estão todos aqui os conteúdos. Para a gente fazer um teste, eu vou falar que eu quero que tenha... e depois no final ele tem lá o feedback geral final, que em geral é se ele teve média acima ou abaixo de 5%. Também é parametrizável, tá? Algumas empresas querem 7%, por aí vai, e tudo aqui é parametrizável. Quando eu crio, como eu falei, ele vem aqui com 10 questões, mas eu vou salvar com 4. Aqui, você tem as opções visuais, eu vou salvar com essa aqui, eu vou escolher, que é o tabuleiro interativo Caça ao Tesouro, e eu venho aqui e pronto. No momento que eu crio o meu game, tá? Ou seja, eu finalizo o processo, eu podia ter alterado algum conteúdo ali que o Ed criou, tá? Que a EA criou, mas eu não quis. Ele já te dá um link para você acessar o game, o código de incorporação para você colocar onde você quiser, no seu LMS, e lembrando que todos os analytics vão estar aqui, tá? Você vai embedar lá, igual no YouTube, mas você vai estar com toda a engine funcionando aqui. Você tem um link para o ranking, também para você ver quem jogou. Você tem a incorporação do ranking, as empresas às vezes colocam na televisão, colocam no seu site. O ranking, gente, e tudo aqui no Pleno é em tempo real. Então, você pegou esse código de incorporação, botou lá na sua intranet, a galera começou a jogar, o ranking está sendo atualizado em tempo real com a evolução das pessoas, obviamente, tá? E você tem os top 10, os top 3 e todo mundo no teu ranking. E você também tem uma opção que está o ranking e o jogo lado a lado. As pessoas usam isso muito em sala de aula. As pessoas estão jogando e o ranking está ali atualizando em tempo real. E todos os QR Codes. E se você quiser, você pode baixar o pacote de conta. Ou seja, tudo automático. Vocês não precisam abrir suporte técnico, falar com alguém do nosso time. Está tudo ali, tá? Vamos ver o jogo? Como é que ficou? Como é que funciona para acessar o jogo? Aqui no Planoware, uma das formas mais comuns é o que a gente chama de autoinscrição. Então, você tem aquele link, o QR Code, o cara vai lá, bota e-mail, nome e empresa, tá? Então, eu vou preencher aqui. No momento que eu preencher, ele vai abrir o meu game, que eu já deixei ele aberto aqui, tá? Deixa eu ver se está com som. Acho que não está com som. Para mim, está um sonzinho aqui, porque esse vídeo tem um som, esse estilo visual que é caça ao tesouro, e você tem esse vídeo de contextualização aqui, ele tem essa viagem, você pode pular o vídeo se você quiser. Eu vou pular, tá? Já vimos um pouquinho, mas ele é bem legal. E aí você entra no jogo. E aqui tá lá, desvende os segredos da nossa cultura e segurança, teste, que foi que ele criou. Você tem aqui um helpzinho, que ele te diz como é que você joga, vamos jogar. Uma das estratégias de gamificação é você incorporar um personagem. Quanto mais afastado você está daquela realidade, mais transparente você é. E isso, de novo, é ciência, tá? Então, ludicidade, você vai escolher... perfeito, Sil. Ludicidade, perfeita. Tem esse aqui esquisito procurado, que costuma ser o mais escolhido, mas eu vou escolher esse mais lightzinho aqui, o galã. Vamos lá. E aí você coloca jogar. Você pode voltar, trocar o seu avatar, se você quiser. Existem algumas mecânicas que o avatar é você mesmo, é só fotinho, vai andando no peão. Então, ali você tem uma série de alternativas. Esse aqui é o mapa que ele tem, né? O peãozinho para navegar. Ali o navio é o peão. E aí começa. Qual valor enfatiza a importância de aprender com desafios enfrentados? Colaboração ou mentalidade de crescimento? Correto. A mentalidade de crescimento destaca o aprendizado contínuo e a melhoria. Vocês viram que ele vai jogar o dado para ver quanto que valeu essa minha questão. Andei umzinho aqui. E super óbvio. Vocês não precisam explicar para o cara como é que joga, como é que funciona. É muito simples, sempre intuitivo. Você tem um timer aqui, porque a gente quer aumentar o engajamento, a gente não quer que o cara vá para o WhatsApp, que vai fazer outra coisa. Se estourar o timer, ele vai perder. Qual é a prática essencial para proteger os dados? Já fui logo que eu quero ganhar, eu não quero perder. Então, eu ia falar para você estourar o timer para ver o que acontece. Ou errar uma questão, para ver o que dá. Queria andar um pouquinho.
vamos deixar o timer estourar. Então, quando o timer estoura, é como se você tivesse errado. É o mesmo coisa. ônus que você tem, né? Então, aqui, qual é um dos pilares fundamentais da nossa cultura? Integridade, fazer o certo. Lembra que a gente viu essa pergunta ali? Foi a primeira que eu li. Ou competitividade, ser sempre o primeiro. Errado, competitividade não é um dos pilares. Gente, vocês viram o tempo que eu levei. Não viram que eu fui falar de outra coisa, né? Mas, assim, leva uns 2, 3 minutinhos, né? Para ele criar o jogo. É muito rápido e é muito simples. Qual a prática diária fortalece a nossa integridade? Incluir todos nos e-mails de projeto. Comunicar desvios éticos à liderança. Gente, vamos acertar, né? Eu tô sendo autoavaliada aqui jogando, olhando. Aí depois vai ficar no perfil da Sil, da Silvia vai ficar o perfil lá dela, que não fez a pontuação, ela vai ficar pé da vida lá, né? Vou mesmo. Aí, ó, bônus de tempo. Você ainda tem um bônus de tempo, ou seja, o teu resultado está associado com rápido, você joga para que ninguém fique ali igual no ranking. Ninguém vai ficar. São milissegundos que são contabilizados para a gente ter essa diferença isso mesmo. É legal, né? isso é legal. Então, lembra que eu falei, eu salvei só com 4? Poderia ter sido 10. Então, foram 4 jogadas, 3 corretas, que vocês me fizeram errar uma, tá? Porque eu não queria. Esse foi o meu score. E aqui tem lá o feedback, você pode jogar de novo, simples assim. A gente tem outros recursos aqui em cima, base de conhecimento, ranking, que eu não vou entrar muito no mérito, vou entrar no ranking só para vocês verem. Então, o ranking tem aqui, ó, provavelmente testando alguém aqui junto, e simples assim, temos o nosso jogo, tá? E vou voltar aqui para a nossa apresentação, então. Mas eu queria... gente, para você alterar o jogo, cadê ele? Está aqui. Vamos dizer que eu quero alterar meu game. Eu venho aqui, simplesmente, altero, posso alterar o visual. Vamos botar esse aqui, o estilo. E ele já está alterado. E então, por exemplo, as questões também? As questões você pode alterar também. Você vai lá e você altera todas as questões. Você pode voltar para 10, porque elas estão lá ainda, tá? A gente só reduziu, mas elas continuam. Você pode alterar o seu conteúdo, você pode alterar o que você quiser. Você tem aqui um dashboard também, com quantas pessoas jogaram, se inscreveram, aqueles QR codes que a gente, né, gerou, eles continuam aqui. A gente tem uma área aqui de base de conhecimento, você pode botar conteúdo ali em cima, aqui nessa parte do jogo. Você bota conteúdo, aqui o meu está zerado, você conteúdo adicional, complementar. São muitos os recursos. Agora, se por acaso eu quero fazer um jogo, até o mesmo jogo, só que para outra equipe, aí eu tenho que criar outro, porque senão a base de dados vai estar acumulando. Você pode criar outro, você pode duplicar o jogo também. Você pode muita coisa. Você pode aproveitar. Em geral, não é muito usado. A galera prefere fazer um outro, porque é tão fácil fazer, que é mais fácil do que vai duplicar para quê? Vou fazer um novo, que é mais legal, que já fica um novo. E é a loucura da gente da IA, né? Que dificilmente se aproveita. Você quer fazer uma coisa nova que você acha que vai ser melhor. Aí você não sabe qual que é melhor, aquela ou a outra. Mas chegaremos num consenso daqui a pouco. Mas é isso, gente. Simples, simples, simples assim. E aí, bom, eu, claro, né, sou muito fã disso. Seria até esquisito não ser assim. Mas eu queria mostrar para vocês que é muito rápido. Você compartilha rapidamente, é super simples. E aí trouxe aqui um outro projeto maneiro que a gente fez com a Sanofi. A Sanofi é líder global em saúde. Ela conseguiu atingir mais de 97% de taxa de conclusão. Então, assim, o projeto era diversidade etária, o programa de diversidade etária, né? Às vezes a gente tem uns sistemas mais sensíveis, podem ser mais desafiadores, mais complicados, né? Mas a gente consegue, com a abordagem certa, engajar e fazer com que as pessoas façam tal mudança de comportamento, que é o nosso principal objetivo no treinamento, a mudança de comportamento, nem que seja naquela operação ou como ela vê aquela situação, né? Quando a gente aplica as estratégias de gamificação, como eu já falei, cientificamente comprovadas, a gente não está só deixando o conteúdo mais leve, a gente está otimizando o tempo de produção, a gente está engajando com inteligência emocional, a gente está potencializando cada realzinho que você está investindo naquele projeto. Então, acaba sendo um método muito, muito eficiente para você entreter, acelerar resultado, para você conseguir escalar também, porque você consegue atender qualquer número de pessoas, né? Assim, a tecnologia é a base, então basta você aumentar, sei lá, o teu host eventualmente, o play é totalmente escalável. E aí eu trouxe um outro indicador da ATD, né? A Association for Talent Development, que muitos de vocês conhecem, é uma referência aí no mundo. Eu sou fã,
tem papers e e-books sensacionais, eu sou muito fã deles, e várias pesquisas, e uma das pesquisas mostra, e é muito recente, do ano passado, que a gente consegue aumentar em 4 vezes a retenção do conhecimento quando você inclui elementos de gamificação. Não precisa nem ser um jogo, tá? Você só incluir elementos de gamificação, você já consegue aumentar em 4 vezes o conhecimento, tá? A gente não está falando só de engajamento ou de conclusão, é de conhecimento, porque a pessoa aprendeu. E treinamentos gamificados reduzem até 50% o tempo da aprendizagem, ou seja, você aumenta a retenção e você diminui o tempo de aprendizagem, ou seja, na metade do tempo. Essa outra pesquisa do eLearning Industry, também, que é um outro canal que eu indico que vocês acessem, que tem muitos conteúdos relevantes. Muita coisa é gratuita e algumas outras você tem que assinar, mas mesmo a parte aberta já tem infográficos e eles são... A gente é parceiro deles, inclusive a gente às vezes replica alguma coisa. Bom, Murilo, queria trazer você de novo aqui para a roda. Diga. A gente sabe que, às vezes, né, você falar de temas mais sensíveis, como diversidade etária, que a gente tem às vezes, o hábito de achar que já conhece tudo, né? Então, você não precisa aprender mais, porque já sabe. Ou até, eventualmente, a gente falar sobre desafios, metas, né? Você aí, com a tua experiência de liderar grandes times, me fala um pouquinho como é que você vê, assim, como vantagem, né, tratar esse tipo de tema com um pouquinho mais de leveza, com participação, com interação? Olha, eu acho que você quase que respondeu, Silvio, porque quando você fala, olha, leveza de forma divertida, né, para qualquer tipo de tema, então você equaliza melhor para adequar com as suas emoções, ou seja, você não ficar com um bloqueio para aquele tema, e a gamificação de forma leve, sutil, vai colocando aquele tema e abrindo as possibilidades da mente da pessoa. Então, esse tipo de formato é super importante para isso. Curto, leve, divertido, interativo. E ali também a pessoa, de certa forma, vamos lá, quando a gente fala de comportamento humano, quando ela vai ali para o game, ela está um pouco protegida, ela não está abrindo para todos um pouco do aprendizado dela, dessa novo comportamento, né? Tirando vieses antigos e entendendo coisas novas. Então, ela fica um pouco ali protegida pelo game, ela está ali, ela acerta e ora erra, e ela pode refletir a respeito, chegando às próprias conclusões dela. E depois ela vai se comparar com os demais. Então, isso também ajuda dentro da bolha dela de proteção para ela se adequar e atingir um novo patamar. De forma, de novo, leve, que você mesmo falou, divertida, e vai ali testando. Então, esse tipo de ferramenta sempre é fantástico. E você vai mostrando para ela a evolução dela com o tempo, tá? Quando você, aliás, passou alguns números aqui de aumentar 4 vezes a retenção e reduzir o tempo, que é o que toda pessoa de área de treinamento ou os líderes que precisam de treinamento para os seus times é o que mais precisa, né? É menos tempo treinando, é isso que eles querem. Menos tempo treinando, mais tempo atuando normal, isso do nosso modelo, né? Do nosso modelo empresarial, faz parte em tentar adequar. Então, esse tipo de ferramenta. Para temas um pouco mais delicados, ajuda também. Para potencializar o tempo e a produtividade, né, a efetividade desse treinamento, ajuda também. São ótimas ferramentas, eu tipo assim, eu quero. Bora, vamos aproveitar esses lançamentos. Eu quero fazer experiências também com o seu time aí, Paty, para então, a é isso que eu gente ia ver com os falar. Eu falei, eu quero uma alunos. versão universitárias. Sim, vai super Não, engajar. As retenções ali, eu já fiquei pensando mil coisas, tá? Desculpa aqui, Paty e Thaís, eu fiquei já Não, pensando mil coisas. eu também. Essas ferramentas assim, para você poder usar depois que você aplicou os treinamentos, faz Sim. lá esses mini quests, mudando com essa facilidade que aí atende de novas perguntas. A Thaís utilizando para outras retenções, vira mini questionários de alguma forma um pouco mais, né, retrabalhada, mas para você medir esses engajamentos com próprias temáticas que você tem dentro da tua companhia, ou seja, tem um universo de possibilidades, né? Cara, pois é, você falou é perfeito. Você consegue, por exemplo, identificar os gaps mesmo, assim. Essa galera que não está muito bem nesse tema, então vamos fazer um reforço. Agora eu vou fazer um novo treinamento, vou juntar em sala de aula, vou fazer uma palestra que seja para melhorar essa questão. Então você faz um mapeamento lifelong learning. Você vai acompanhando a evolução do pessoal e vendo aonde você
pode atacar. E a gente sabe que acompanhar é fundamental, mas é difícil. A gente estava falando do ROI, é muito difícil você ter ROI, é muito difícil acompanhar, às vezes a gente não tem tempo. Às vezes a gente demora muito para acompanhar, quando você vai acompanhar, você acha que, mas agora perdi meses, não fiz nada. Gente, não tem problema, o que ficou para trás ficou, se você puder um dia voltar nesses números, ótimo, mas vamos fazer a partir daqui. Acompanhar é importante, nem que seja uma vez por semana, ou aquele teu dia do mês que você vai fazer um recap, vai ver tudo que você fez, dá uma olhada, replaneja. Às vezes, a gente passou um ano repetindo a mesma coisa, a gente tivesse feito uma pequena mudança, teria feito muita diferença. Então, aproveitem sim, mas o reforço ele é sensacional e você consegue fazer reforço com game, você compete, bota a galera para competir, dá para aplicar em muitas coisas, e seja qual for o tema, né? Voltando aqui, queria trazer um pouquinho mais da nossa experiência, né? Aqui no Play No Era, a gente tem marcas globais aí que confiam na gente para entregar projetos que são escaláveis, eficientes, para os seus times globalmente. A gente tem projeto em japonês, olha que legal. Foi um desafio para a gente, né? Porque não tem nem teclado para isso, mas tudo certo. E a gente aplica basicamente em 3 frentes, só para reforçar: treinamento formal, com trilhas gamificadas, né? Games, etc., reforço contínuo para consolidar as competências. E a gente tem também o Play No Era Arena, que a gente trabalha com eventos corporativos híbridos, com dinâmicas ao vivo, tudo isso com métricas muito claras. Você pôde viver um pouquinho lá no evento da Starts, né, Murilo? A gente rodando o Play No Era Arena também no stand, foi muito legal. A gente conseguiu aumentar o engajamento absurdamente frente a outras experiências quando a gente não tem a gamificação no stand. E ali foi muito promoção mesmo, para ativação, não foi para educação, mas funciona muito em sala de aula, você consegue fazer competição com o Play No Arena, você consegue fazer eventos mais longos, de várias semanas. A gente tem um projeto agora, rodando numa instituição aqui de saúde, que, falando de engajamento, eu lembrei disso, tem 6 meses o projeto de vida, são muitos games, muita coisa acontecendo, falando de compliance e segurança, que é um tema muito caro para nós. Acontece muita gente ter demanda disso, e a gente sabe que o mundo inteiro está cada vez mais olhando para isso. E aí, falando de engajamento, a gente estava falando, né? Às vezes a pessoa quer saber a hora que vai lançar, o Murilo falou isso, que a hora que vai lançar, porque quer ser a primeira a acessar. O Play No Era tem um contador que fala assim, até 100 vezes a pessoa pode jogar, só porque tem um número, né? Mas assim, 100 é muita coisa. Nunca ninguém estourou esse número. E aí a gente recebeu um contato do cliente falando assim, olha, a pessoa não está mais conseguindo acessar o game, deveria estar rodando o game essa semana. E aí o pessoal de suporte, virou case, nossa, é recente, né? O pessoal de suporte foi investigar, falou, como é que não está acessando, como é que pode estar matriculado, está lá, está tudo certo, não sei o que e tal. Estourou o contador. A pessoa jogou mais de 100 vezes na mesma semana, que o game ficou aberto uma semana. Até descobrir isso foi muito engraçado. E aí aumentou para 200. Falou, não, beleza, pode continuar jogando. Porque o objetivo é que a pessoa jogue muito. Mas aí já é meio fora da curva, que é aquela história do botão que a gente falou que não é exatamente o nosso objetivo. Mas, assim, esse é o nível de incentivo da gamificação. É capaz de fazer com que uma pessoa faça mais de 100 vezes o mesmo game, a mesma experiência, porque ela quer estar no topo. Basicamente assim. E aí, falando de gente, né, que é isso que, né, o mundo é isso, é para isso que existe o mundo, para nós. Não é só sobre tecnologia, é sobre gente. E aí eu quero muito enaltecer aí os nossos queridos colaboradores, o nosso time. Tudo isso é possível graças a eles. A gente tem experiência de ter treinado mais de 10 milhões de pessoas nas diferentes indústrias. Então, a gente tem liderança, pesquisa aplicada, engenharia, para entregar valor rápido e com segurança, é o nosso foco. A gente tem especialistas em tecnologia educacional, desenvolvimento de jogos, psicologia da aprendizagem, segurança da informação, que cada vez mais é um ponto importante. A gente não tinha uma pessoa dedicada a esse tema, no nosso time temos. E a gente está empenhado aí em promover transformação, organizações de todos os tamanhos. E queria voltar para você, Patrícia, pensando um pouquinho nesse mundo moderno de IA, né? Plataformas inteligentes, acesso fácil ao conhecimento. A gente vê muita expectativa das empresas, né, em como poder utilizar todos os recursos, e, ao mesmo tempo, elas ficam com essa carga de ensinar tudo. Eu acho que Thaís falou bem, eu ia te puxar também para o tema, mas se quiser complementar, por favor, fica à vontade. Mas é isso, não existe uma referência ali, uma unidade que você fale para o cara, vai treinar, fica ali 2 meses, se for o caso, né, se dedica ali de alguma forma,
que depois você vai poder fazer só uns ajustes aqui dentro do nosso processo. Às vezes você não tem isso. Então, primeiro eu queria perguntar para você, Paty, que é de um organismo, né? De uma grande universidade que tem esse papel de preparar esses jovens aí para o mercado, como é que você vê esse equilíbrio entre a responsabilidade, né, da organização em qualificar, do colaborador se desenvolver e como é que eles estão chegando, né, nas empresas, como é que eles estão saindo das academias? Então, primeiro eu queria parabenizar, tá muito bacana, estou encantada aqui também, cheia de ideias já, muito legal, porque, assim, respondendo primeiro a tua pergunta, depois eu queria fazer umas observações aqui, acho que a grande mudança em relação a essa geração é que, para bem ou para mal, eles não vão, digamos assim, se submeter a qualquer tipo de treinamento, ou seja, eles vão deixar muito claro que aquilo não funciona e vão acabar desistindo, né? Então tem essa coisa da retenção de talentos. Então, assim, tem uma questão também, aí eu fazendo minha meia-culpa, a academia, a universidade, a educação, a gente é mais devagar na mudança. Então, tem um porquê também que isso acontece, mas a gente precisaria ser um pouquinho mais ágil, talvez até se tivesse essa conexão maior, né, com o mundo do trabalho e com a gente. Então, eles já estão chegando, de certa forma, assim, com outro perfil, mas sem estarem, de repente, nesse novo modelo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, só para fazer essa minha observação aí, de que usar tecnologia de qualquer jeito não quer dizer que você está inovando, que você está fazendo alguma coisa que vai ter eficácia. Né? Então, assim, você pode usar IA, você pode usar até, inclusive, alguns jogos, algumas dinâmicas que não vão funcionar. Né? Então, você tem que saber fazer, porque senão pode aumentar o engajamento rapidamente ali na primeira tentativa, depois aquilo vai embora, e não vai ter a retenção, e não vai ter o long life learning ali, que é o que a empresa quer. Então, tem que tomar muito cuidado com o jeito que se faz. Então, eu vejo assim que a gente precisa realmente entender, quem entende do assunto falar, né, o que precisa ser feito, a verdade é essa. Entendendo que cada lugar tem a sua particularidade, tem a customização, e aí a IA ajuda muito a gente nesse aspecto. E aí eu queria falar também o quão importante a gente está falando de escalar, né, grandes times. Estou pensando no meu caso, né, que é presencial, quanto esse tipo de ferramenta é apoio ao presencial, ou seja, né, no que a gente falou, em manter energia, manter engajamento e na avaliação, né, porque hoje em dia se fala muito sobre a economia circular, né, o lixo é um erro de design. Para mim, muito do modelo educacional que a gente tem está produzindo lixo. E é um erro de design, ou seja, qual que é o lixo? O lixo é você gastar um tempo, né, enorme com um treinamento e aquilo não dá certo. No nosso caso da universidade, é reprovação, o aluno ter que voltar, né, ao ponto de partida, sendo que o grande objetivo é a aprendizagem. Então, o jogo, ele te permite isso, né? Ele te permite, em tempo real, essa pessoa que ficou jogando muito, ela está aprendendo também. Então, ele permite que você, o teu avatar vai morrer, mas você vai voltar ali no mesmo ponto, né? E vai conseguir refazer teus passos e vai conseguir aprender a sair dali. Então, isso é uma mecânica do jogo que é muito bacana, que vale para aprendizagem, e a gente vai, digamos assim, produzir menos lixo, né? Pensando nesse conceito, digamos assim, de uma educação circular. Então, eu acho isso, assim, acho que para todo mundo, não só para a nova geração, e principalmente para a nova geração, acho que é uma ferramenta poderosa mesmo, e já estou pedindo aqui minha versão universitários. Perfeito. Legal. Mas é bem isso mesmo, você conseguir errar sem risco, né? Sim. E aí você fica muito mais É o que o autêntico. Murilo falou, né? Você está ali, você está em algo lúdico, você pode errar. Sim. E a nossa educação, né, formal, ela pune o erro. Exatamente, Paty. A gente vai para o corretivo em vez do proativo. A gente precisa reorganizar isso. Claro que a gente não vai conseguir prevenir tudo, né? Sim. Mas a gente consegue se organizar um pouquinho melhor, se planejar um pouquinho melhor. E claro que as academias são mais lentas porque as estruturas precisam ser muito conservadoras para que não percam no meio do caminho também, né? Não é por acaso. Mas fico imaginando o risco que seria, em Thaís, botar essa galera para errar na operação. Exato. O custo disso, né? De acidente e custo de empresa,
né? E ir lá jogando, né, no É a game. vontade, né? É a vontade. Então, essa segurança realmente que o game traz de testar antes de ir para a prática é legal. O dojo aqui, ele é exatamente isso, é ambiente de teste, gente. Aqui a gente pode errar, ambientes errou, a gente tá junto, vamos lá, vamos reexplicar, vamos reescrever, vamos ver o vídeo, vamos ver a imagem, né? Vamos clicar de novo, mas a ideia é essa, é não transformar o erro em algo punitivo, na verdade, algo construtivo, né? Vamos aprender. E tanto por ele ser digital, quanto na própria estratégia do seu projeto. Você pode, eventualmente, usar um conteúdo para fazer uma avaliação de conhecimento, está no jogo, está valendo, mas você pode deixar livre para exatamente que não tenha essa preocupação da pessoa, de que vai ser punida, como o Thaís bem falou, e que alguém está observando. Não, deixa ela solta, ela vai aprender melhor, vai ser muito mais eficiente, né? Muito legal, pessoal. E aí, só para dar uma finalizada aqui, queria dizer de novo, né, que a ideia do Play No Air é zero enrolação, engajamento, produtividade, aquele tempo perdido com retrabalho a gente quer acabar, tanto do colaborador quanto do gestor que faz, né, a criação dos games, das trilhas, né? A gente, aquela coisa de reenviar o link para o cara, para ver se ele acessou, não acessou, paramos com isso, né? Se o seu treinamento não engaja, a gente costuma dizer que ele não é um treinamento, é um castigo, né? É aquela coisa que você não quer viver. Porque chato, lento e caro é para quem ainda imprime e-mail, né? Aquela galera das antigas, né? Pelo amor de Deus. Então, gente, olha, acessa lá playnoair.com, cria o jogo de vocês de graça, a gente tem uma versão trial mesmo, 0800, né? Viva essa experiência. Deixa o seu PowerPoint morrendo de inveja, que vai ser maneiro. E a ideia é essa, né? Se quiser explorar mais recursos também, aqui no QR Code vocês conseguem, por exemplo, marcar uma demonstração personalizada para ver os planos de reforço, os analytics, ver um pouquinho mais de detalhe dentro do teu cenário. Então, fiquem à vontade, vai ter o maior prazer. E também queria dizer que vocês estão super convidados aí para o nosso próximo webinar. A gente vai mostrar cases de onboarding, cases mais densos, né? E falar um pouquinho de um recurso que chama Fast Track, que é um onboarding que você faz dentro do Play No Air, completamente de forma autônoma, subindo qualquer formato de conteúdo, usando o Edge. É muito legal. Você tem vários estilos visuais ali para você escolher, tipo um onboard express, porque a gente sabe que essa é uma questão importante, onboarding das empresas. As informações mudam com bastante periodicidade, então é difícil se atualizar. No nosso caso, a gente fez exatamente, desenhamos um recurso para isso. Ideal para quem quer encantar aí no primeiro contato, né? Tudo personalizável. Poucos cliques, você vai lá e cria e consegue transformar aí a tua estratégia. Então, eu sei que o Murilo já estava animado com essa história, né? Essa coisa de você treinar com eficiência. Imagino que esse seja um produto maneiro também para o teu time aí, mas Thaís também, Paty, claro, fiquem à vontade, vamos conversar para a gente aplicar os nossos recursos, os nossos projetos aqui com vocês, né? E é isso, queria agradecer demais a presença de vocês. Para variar, a gente estourou nosso tempo, eu já nem vou ficar nessa redundância, porque eu falo isso toda vez. Então, tudo certo. Mas e eu sei que, nossa, super, né? A gente não tem tempo para nada, não tem tempo para treinar, galera, não tem tempo para fazer as coisas que a gente quer. Quando chega sexta-feira, eu fico assim. Ai, meu Deus, minha lista de tudo está na metade ainda, já é sexta. Eu queria que tivesse mais uns 3 dias da semana. Que negócio de sextou, eu nem fico mais tão feliz às vezes, sabe? Mas, diga, Thaís. Não, só dei risada aqui. Eu falei, assim mesmo, a vida como ela é, né? Exatamente. E a gente, né, em vez de estar focado em se divertindo, eu estou nervosa com as coisas que eu tenho para fazer. Então, por isso também, eu sei que o tempo de todo mundo, de vocês, meus queridos convidados, palestrantes, e da galera que está aqui nos assistindo hoje, super obrigada vocês ficarem com a gente. Eu vi que mandaram várias perguntas, a galera selecionou e me mandou, não vai dar tempo, mas a gente responde depois para vocês aí individualmente, tá? E publica depois junto nas redes, para a galera que vai assistir depois, para terem as informações todas, porque é legal essa troca, é super importante trazer, se vocês tiveram de dúvida. Mas, de novo, super, super obrigada pela participação de todos vocês. Vou deixar para vocês encerrarem aí nos quadradinhos. Então, Paty, Thaís, Murilo,
A bola está com vocês, encerrem aí, por favor. Meninas? Só agradecer, muito bom, parabenizar, muito bacana. E estamos sempre aqui, né, à disposição, querendo chamar. Quando o papo tá bom, a gente não vê o tempo passar, né, então... Sim! Exatamente. Vontade de falar mais. Não é? Sim, com certeza. Obrigadão, Silvia, obrigada. Obrigada aí, né, pessoal, pela audiência, pelo bate-papo. Realmente é uma conversa que, se deixar, a gente fica dias falando. É um tema complexo, mas é um tema gostoso, né? A gente está falando sobre crescimento. Então, muito obrigada, muito feliz mesmo. Putz, você falou tudo, Thaís. É um tema que a gente gosta, a gente quer levar conhecimento para as pessoas da melhor forma possível, e quando as ferramentas que nos dão traz mais resultado e afinidade para as pessoas, putz, aí que é gostoso, a gente fica apaixonado, a gente quer a ferramenta, a gente quer testar, quer ver como é que funciona, o que as pessoas acham também. Então, Silvio, você está de parabéns, enfim, pela frente, pelas soluções que você traz, e mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar com você. Tá bom, é isso. Gente, de novo, super obrigado, o tempo de vocês compartilharem as experiências. Para mim e para o time aqui, a gente ouvir que vocês estão gostando, que a gente é a relação, né? A gente está desenhando para vocês, a gente quer exatamente ouvir isso, e quando a gente tem esse tipo de retorno, é um luxo, assim, eu fico muito feliz. Então, de novo, muito obrigada pelo tempo de todos, e próximo webinar, fiquem ligados aí, e daqui a pouquinho a gente já lança as inscrições. Bom, boa semana ainda, temos muito pela frente nos próximos dias, de muito trabalho, que fique tudo bem. E é isso, pessoal, até mais. Tchau. EdTalks, a fábrica de cursos, explica tudo o que você precisa saber sobre as tecnologias na educação.